Nossas Bíblias para o Evangelho de Gênesis. Quase não é um Evangelho. Tem muita coisa lá que a gente pode usar, né? Como o Evangelho. Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, versículo 20. Hoje é uma data especial, uma data onde nós celebramos o Dia das Mães, onde nós devemos realmente meditar o que a palavra de Deus ensina acerca disso. E a mensagem, de certa forma, é mais voltada para as mães. Porém, entretanto, todavia, como toda palavra é inspirada por Deus, ela é útil para o ensino. Então, não somente para as mães, mas para todos nós. Então, hoje nós vamos falar sobre a honra de ser mãe. Gênesis capítulo 3, versículo 20, nós temos ali no telão, na versão revista e atualizada, mas eu quero ler também em outras versões, tá bom? Nos fala assim, na revista atualizada: e deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Na versão trinitariana fala: e chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era a mãe de todos os viventes. Na nova versão internacional fala, primeira parte igual, e fala-se no final: pois ela seria mãe de toda a humanidade. E por último, na nova tradução na linguagem de hoje, que já não é mais tão nova, né? Fala que Eva seria a mãe de todos os seres humanos. Vamos orar. Amado Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio que temos de aprender mais acerca da Tua palavra e nesse momento, Senhor Deus, podermos honrar as mães. Eu peço, Pai, que o Senhor esteja nos abençoando e que nós possamos realmente aplicar a Tua palavra no nosso dia a dia. Não somente no dia de hoje, honrando as mães, mas realmente todos os dias do ano. É o que nós pedimos em nome de Cristo. Amém. Conta-se a história de uma mãe, certa vez estava sentindo um esgotamento físico e mental. Eu não entendo o porquê disso, porque afinal de contas, mãe não faz nada. Não é verdade, mães? Não, né? Não. É igual professor, né? Professor não trabalha, né, tio Joey? A gente não trabalha, só 24 horas por dia, né? Mas aquela mãe estava sentindo um esgotamento físico e mental. E ela foi se consultar com um psicólogo. Logo que ela terminou de descrever como ia a sua vida, como era o seu dia a dia, tudo o que ela precisava fazer como mãe, como esposa, como dona de casa, como profissional, o psicólogo chegou a uma conclusão e resumiu a história dela da seguinte maneira: toda pessoa tem 100% de energia. A senhora investe 50% de suas energias no trabalho, 50% de suas energias em seu marido e os outros 50% de energia nos seus filhos. Essa é a questão. Ou seja, é óbvio que ela estaria com um esgotamento. Ela está gastando mais bateria do que ela tem na realidade. E as mães, na realidade, estão sempre fazendo dessa forma. Sempre fazendo algo a mais. Sempre mais. Não somente mães, profissionais, esposas, né? Então, sempre há algo a mais para fazer. É uma pena que o mundo atual
não respeita, não reconhece o grande papel que as mães têm na vida da sociedade. Na realidade, estão até tentando exterminar o termo mãe, né? Então agora vai ser aquelas que gestam, né? Então é triste isso, mas eu gosto de falar com todas as letras, mãe, né? Então é um fato que vocês sempre estão fazendo a mais. Eu sempre pego no final de semana e muitas vezes até brigo com a Ana, porque ela pega e ela quer agir dessa forma. A bateria dela já não está mais em 100%, já está em 90%. Mas ela está querendo gastar sempre 150, 160. Então, descansa um pouco. Não, mas tem que fazer. Deita, tira um cochilo. Mas tem tal coisa para fazer. Sempre vai ter alguma coisa para fazer. Pare, deite e descanse. E pronto. E não tem opção. Porque senão vão gastar mais de 150% da bateria, que não dura tudo isso. Não é uma duração na vida, né? Mas é incrível como nós falamos que, embora o mundo, a sociedade atual, não está honrando as mães como elas merecem honra, ao contrário disso, Deus dá grande honra às mães e convoca a todos nós a fazermos o mesmo. Deus dá grande honra às mães e convoca cada um de nós a fazermos o mesmo. E hoje à noite eu quero mostrar algumas verdades sobre a honra para as mães. A primeira verdade é uma das principais, que inclusive na nossa ideia geral já é apresentada, é que Deus tem honrado as mães. Quando Deus criou o homem e a mulher, Adão deu a ela o nome de Eva, porque ela seria, como nós vimos nos versículos iniciais, a mãe de toda a humanidade. A palavra Eva é muito interessante, porque no original significa viver e frequentemente é utilizada como doadora de vida. Ninguém melhor do que Eva para doar a vida como uma mãe, né? E esse é um grande papel de vocês, mães. Vocês são doadoras de vida. Nós, homens, não temos a capacidade, a biologia, o mínimo de força para aguentar um parto, né? Verdade, homens? Então, acho que quando começasse as dores de parto, a gente já estava morrendo. Ana tem o costume de falar que se eu tiver uma gripe, eu já estou fazendo meu testamento. Imagine um trabalho de parto, né? Então, nós não somos feitos para isso. As mulheres descendentes de Eva são doadoras de vida, né? Então, isso é uma forma como Deus mostra a honra para as mães. As mães refletem em seu ser algo do poder criativo de Deus. Porque somente Deus realmente pode dar a vida, né? Quando nós olhamos os relatos da criação em Gênesis, nós podemos ver que Deus criou tal coisa e viu Deus que era bom. No dia seguinte, Deus criou determinada outra coisa e viu Deus que aquilo era bom. Nós vemos o poder criativo de Deus. Nós vemos Deus criando, dando vida a animais, a plantas, a flores e, no sexto dia, ao ser humano. É um ato natural de Deus. E Deus, de certa forma, reparte não reparte, mas reflete esse poder criativo com vocês, mães. No momento em que vocês têm o privilégio de serem um instrumento de Deus
utilizado para dar vida a uma nova criatura, a uma criança, né? Então, é assim que Deus honra as mães, compartilhando o seu poder criativo. Por isso, elas devem ser honradas, né? Considere o ponto alto dessa realidade, que foi o fato da própria encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo. A forma mais elevada de Deus para honrar as mães foi usando uma delas, para trazer o Senhor Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, para essa terra. E quando o anjo apareceu a Maria para anunciar o nascimento de Jesus, ele disse: Salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Olha a honra que Deus deu, né? Então, o que o anjo estava falando era o quão abençoada era, naquele caso, Maria, por trazer Jesus ao mundo. Mas nós podemos aplicar hoje a forma como Deus abençoa vocês, mulheres, para trazerem vidas para esse mundo. É um privilégio exclusivo de vocês. As mulheres têm recebido uma honra que não é dada aos homens. Os homens podem tentar fazer o que for, nunca vão conseguir dar à luz. Não é totalmente impossível. Vemos na sociedade atual pessoas alterando o seu sexo, mas nunca será possível alguém que nasceu XY, para poder jogar um pouco de ciência aqui, né? Homem, ser humano, né? Macho, aí ele de repente do nada resolve que está num corpo errado e faz um monte de cirurgias e modificações e coisa e tal, e visualmente pode até parecer uma mulher. Mas ainda está lá o XY. É impossível mudar isso. Não vai ser colocado um útero naquele homem. Não vai ser colocado as trompas de falócio naquele homem. Não vai ser colocado ovários naquele homem. É impossível. É uma honra que Deus dá exclusivamente para vocês, mulheres, para vocês, mães. XX, né? Então, mães, o Deus eterno, o Criador de todas as coisas, Ele honra cada uma de vocês. Segunda verdade sobre a honra às mães é que Deus não somente honra as mães, mas Deus também convoca todos para honrarem as mães. Então, como falamos, Deus honrou as mulheres ao dar esse privilégio de serem mães. E agora vemos que Deus convoca todos para honrarem as mães. Em primeiro lugar, nós, maridos. Nós, maridos, devemos honrar a nossa esposa como mãe, né? O marido deve apreciar e apoiar a sua esposa. Quando casei com Ana, não casei com ela esperando ter uma empregada doméstica. Não casei esperando ter uma profissional. Não casei esperando ter alguém assim que simplesmente está lá, mais uma pessoa, que pode ser lá uma amiga. Ela é tudo isso. Ela é uma ótima dona de casa, ela é uma ótima profissional, ela é uma ótima amiga, é minha melhor amiga. Ela é minha namorada até hoje, né? Mas hoje de manhã, a primeira coisa que eu falei para ela quando acordamos
foi obrigado por ser a mãe dos meus filhos. Nós, maridos, temos a responsabilidade de apreciar e apoiar nossa esposa, né? É lamentável quando muitos maridos simplesmente só olham para ela como apenas alguma coisa, apenas mais alguém, né? Há muitos homens que deveriam ter dito no dia do casamento: eu aceito esta mulher como minha cozinheira particular. Ou eu aceito essa mulher como a minha empregada doméstica particular, que eu não preciso pagar salário, né? Eu aceito essa mulher como a minha arrumadeira pessoal. Seria bom que pelo menos a mulher teria a oportunidade de falar: opa, vou parar, vamos conversar melhor aqui. Antes do sim, ainda é tempo de terminar, né? Então, dá um tempo. É verdade que ela vai cozinhar, é verdade que ela vai lavar louça, é verdade que vai arrumar a casa, mas ela não é empregada. Então, é muito importante nós, maridos, reconhecermos nossa esposa, especialmente como a mãe dos nossos filhos. E a Bíblia nos ensina sobre isso. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Alguém leia para mim, por favor. 1 Pedro 3, 7. Obrigado. Na nova tradução na linguagem de hoje, fala ali que nós, maridos, né, na vida em comum com a esposa, devemos reconhecer que a mulher é o sexo mais frágil e que por isso deve ser tratada com respeito. A esposa, ela não existe para ser usada pelo marido. Pelo contrário, a tarefa do marido é apoiar a esposa. Homens, não respondam a minha pergunta agora, tá bom? Mas eu vou colocar vocês numa fria. Quando foi a última vez que você abriu a porta do carro para sua esposa? Que você correu lá no carro e abriu para sua esposa entrar. Ou para sua esposa sair, né? Às vezes até é necessário você abrir e ajudá-la a sair do carro. Quando foi a última vez que você... E aqui eu me coloco também, tá bom, gente? E nesse que eu vou falar agora, eu sempre sou devedor. Que você deu um buquê de flores para sua esposa. É caro. É a primeira coisa que a gente pensa, né? É caro por uma coisa que em uma semana vai estar morta. A gente pensa isso, eu sei. E é nesse ponto que eu piso na bola com a Ana, né? De vez em quando eu compro um botãozinho. Um botãozinho dá para enfrentar, né? Quando foi a última vez que você preparou o café da manhã para ela? Ou que você lavou a louça do almoço para sua esposa? Esposas, depois eu passo o meu Pix para vocês, tá? Que aí a gente se acerta, tá bom? Mas, gente, nós devemos realmente, nós homens, devemos apoiar nossa esposa, né? A atitude de nós homens para com a nossa esposa deve ser como a atitude de um jardineiro com uma flor bonita no jardim. Cuidando bem, estando sempre ali regando, colocando as vitaminas quando é necessário, né? Protegendo. Essa deve ser a nossa atitude. E é só assim que aquela flor vai poder mostrar a sua beleza. Ah, pastor, eu não faço nada disso. Eu sou homem das antigas, né?
sou cabra macho. Depois você me me pergunta por que a sua esposa não está demonstrando toda a beleza dela para você. Esse é um dos motivos. Nós, homens, devemos ser o cabeça do lar, não o cabeçudo do lar. Há uma grande diferença. Então, honremos nossa esposa por ser a mãe de nossos filhos, né? É assim que o marido que ama a Deus deve fazer. Ele jamais vai se aproveitar da fragilidade da sua esposa, mas pelo contrário vai buscar maneiras de ajudar a sua esposa. Não somente os maridos, mas também os filhos. Eu falei que ia pegar todo mundo hoje, né? Mulheres, daqui a pouco eu passo o Pix, tá bom? E agora vai ser duplo. Os filhos também são convocados para honrarem suas mães. E isso é especialmente destacado até pela sociedade no dia de hoje, né? Mas Provérbios capítulo 15, versículo 20, fala assim: o filho sábio dá alegria ao seu pai, mas o filho sem juízo despreza a sua mãe. Interessante, né? Por que não fala que despreza o seu pai? Despreza a sua mãe. É uma grande falta de sabedoria menosprezar ou desprezar a sua mãe. Seja lá quais tenham sido os erros que ela talvez tenha cometido, afinal de contas, nenhum de nós somos perfeitos, mas não importa quais foram os erros que foram cometidos. Não é sábio menosprezar, desprezar a sua mãe. A Bíblia deixa isso muito claro, né? Então, por sua vez, compete à mãe apreciar a intenção de seus filhos em honrá-la, né? Porque muitas vezes os filhos, especialmente quando são pequenos, eles não sabem como fazer, né? Parece aquele vídeo do gatinho, não sei se vocês já viram isso, Facebook ou Instagram, que o dono está lá fazendo o churrasco e cada um leva o que vai comer, daqui a pouco chega o gatinho com o rato e joga o ratinho na churrasqueira. Na hora o dono, né? Mas é a forma do gatinho fazer. O gato não sabe que aquilo para o ser humano é desprezível, né? Né? Muitas vezes as crianças agem da mesma forma. Não sabem como apresentar algo para honrar sua mãe. Então, às vezes, o que fazem é um desenho feio. Aquela coisa bem que você olha assim, você não sabe se está de ponta cabeça, talvez seja estilo Van Gogh, não sei, né? Mas é a forma que seus filhos, ou seu filho, sua filha, tem de te honrar, mostrando algo que ele fez, pode ser feio, mas ele fez de todo o coração. Conta-se a história de duas crianças, dois meninos. Eles estavam querendo dar um presente para a mãe. E eles foram, quebraram seus cofrinhos, juntaram suas moedinhas e foram para comprar uma flor. Aí eles olharam, viram o preço de uma coisa aqui, de outra coisa ali na floricultura, e no final compraram um vasinho de barro com uma florzinha simples e deram para a mãe como presente. Mas eles estavam tristes. E a mãe percebeu que eles estavam tristes. Por que vocês estão tristes? Ah, mamãe, responderam eles. Nós queríamos dar outra coisa para você, algo que você realmente merece.
nós vimos lá um ramo de flores, desse tamanho assim, arredondado, e nós queríamos comprar aquilo no lugar desse vasinho, mas o dinheiro não deu. Aí a mãe pegou, não, imagina, isso daqui está ótimo, tal. Não, mamãe, mas aquele seria o presente perfeito para você. Tinha até uma faixa assim, naquelas flores, que dizia com letrinhas roxas, descanse em paz. A senhora sempre fala que quer um pouco de paz para poder descansar, então nós queríamos dar aquela flor para você. Descanse em paz. Para as crianças, eles estavam sendo sinceros. Não estavam entendendo o que estava por trás daquela coroa de flores, né? E muito menos aquela frase descanse em paz. Mas a sinceridade da criança. Então, muitas vezes, as mães precisam ter esse jogo de cintura para poder compreender também a forma que seus filhos estão tentando honrá-la, né? Então, os pais devem fazer seu papel, né? Os maridos devem fazer seu papel. E como pais, eles também devem fazer seu papel, ensinando seus filhos a honrarem a sua mãe, né? Devem ensinar seus filhos a respeitarem a mãe deles, né? Então, portanto, todos nós, maridos e filhos, temos a convocação de Deus para honrarmos as mães. E em terceiro e último lugar, né, como nós já vimos, Deus tem honrado as mães, Deus convoca todos a honrarem as mães, e em último lugar, não menos importante, Deus convoca as mães a serem dignas de honra. Deus convoca você, mãe, a ser digna de honra. Aos maridos e aos filhos, cabe honrar a mãe ou a esposa, qualquer que seja seu caráter. Todavia, Deus quer que as mulheres, por sua vez, se esforcem. Se esforcem para serem dignas de honra que irão receber. E aí entra a pergunta, como fazer isso? A palavra de Deus ensina. Provérbios capítulo 31, versículo 30. Provérbios 31, 30. Alguém leia na revista atualizada, por favor. Obrigado. Na linguagem de hoje diz assim, a formosura é uma ilusão. E a beleza acaba. Mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Permitam-me mudar aqui, será honrada, né? Não importa se você, mulher, veste a última moda. Não importa, mulher, se você usa o vidrinho de Chanel 5. Não importa se você se preocupa em ser 100% fitness. Se você se preocupa em estar sempre maquiada. O mundo se importa com isso. E, gente, eu vou falar a verdade. Odeio com todas as minhas forças a moda. Quando comprei esse paletó, não tive escolha. 6 anos atrás, né, que a gente calculou agora há pouco. 6 anos atrás, ia fazer um casamento e precisava de um paletó novo. E todo lugar que nós íamos, só tinha a moda slim. Esse paletó é slim. Slim, que trem é esse? Não, é aquele onde você veste e fica coladinho no corpo.
Eu peguei e falei para o rapaz, viu? Você acha que eu quero alguma coisa colada nesse corpo? Não quero. Que isso? Mas eu não tinha opção. E tive que comprar um que ficou melhorzinho. Né? E hoje eu me arrependo disso. Porque aquele slim não fecha mais, gente. É slim demais. Entendeu? Naquela época do casamento, eu fechava os 3 botões. 2, não sei. 2 botões. Eu fechava. Não fecha mais. Mas era moda. E você não achava nada que fosse fora da moda. Por quê? Não tem lógica. O mundo quer seguir a moda. O mundo quer que todos estejam do mesmo jeitinho e tal. E, gente, como cristãos, nós devemos tomar muito cuidado com a moda. Se for seguir a moda, nós estamos perdidos. Porque a coisa é feia. Então, não importa se a mãe, a mulher, veste a última moda, tem um corpo escultural, ou se é ou parece uma top model. O próprio Salomão já falou, tudo isso é vaidade. Em outras palavras, podemos dizer, tudo isso é passageiro. Não adianta. O corpo vai mudar. A gravidade vai fazer isso aqui, ó, a papada, né? Aquele negócio que as mulheres odeiam quando vão dar aquele tchauzinho, né? E aqui assim fica tudo balançando. Isso chega. Não tem jeito, gente. Na vida só tem 2 coisas que não são passageiras. É o motorista e o cobrador. Além disso, tudo é passageiro. Né? Gostou dessa, pastor Herbert? 5ª série, desculpa. A minha 5ª série está atacada hoje. Né? O problema é que muitos homens só procuram isso em uma mulher. Né? Na realidade, eles até falam que 99% que eles procuram em uma mulher é a beleza. Só que tem um problema. 99% da beleza, tanto das mulheres como dos homens, tá bom, gente? Com o tempo sai. Com o tempo acaba. E muitas vezes alguma coisa da beleza, agora feminina, sai com água e sabão. Então, não devemos buscar isso. Ao contrário, que deve ser buscado é a beleza verdadeira da mulher. Uma mulher temente ao Senhor. Não uma pessoa que se perde, uma beleza que se perde em meio às rugas, em meio aos cabelos brancos. Essa é uma beleza que permanece. Ela se torna cada vez mais atraente com o passar dos anos. Então, mulheres, não se preocupem com o externo. Né? Óbvio, eu sei que vocês devem se preocupar um pouco, tá? Passem ali as coisas para você ficar bonita para o seu marido, tá? Mas não é esse o mais importante, né? Então, quer ser realmente bela? Tema a Deus. Entregue o seu coração a Ele, siga-o, busque-o, invista tempo com Ele, seja uma caçadora de Deus. E é isso que vai realmente deixar você bonita, linda e digna de elogios. Então, não se preocupe com aquilo que o mundo destaca. Se preocupe com aquilo que Deus destaca. A mãe também se mostra digna de honra quando ela leva a sério o seu título de mãe. Provérbios 31, 27 e 28. Fala assim,
Novamente indo para a linguagem de hoje. Ela nunca tem preguiça e está sempre cuidando da sua família. Os seus filhos a respeitam e falam bem dela, e o seu marido a elogia. Infelizmente, nos dias atuais, para muitas mulheres, consideram o ser dona de casa algo desonroso, né? Infelizmente, estamos em dias que está sendo necessário em nosso país tanto o marido como a mulher trabalhar, né? Sempre converso com a Ana. O sonho é voltar como éramos lá atrás. Ela poder ficar em casa, descansando, cuidando da casa, ser uma dona de casa e eu manter a família. Hoje é uma realidade impossível para nós, mas é o nosso alvo. Mas muitas mulheres simplesmente não querem isso de eu vou ser uma dona de casa, né? Oxalá conseguíssemos nós maridos, com o nosso salário, manter a nossa família de forma digna, honrada, para que nossas esposas ficassem em casa descansando, entre aspas, iriam cuidar da casa e não é brincadeira isso, né? Os que têm crianças menores, cuidando dos filhos, ensinando a palavra de Deus para eles. Esse deve ser o nosso objetivo, o nosso sonho, né? Infelizmente, cada dia que passa está mais se tornando uma utopia do que uma realidade, né? Mas deve ser o nosso sonho. Mas muitas mulheres não querem isso. Não, eu sou profissional. Eu nasci para ser profissional. O você ficar em casa não vai tirar o seu profissionalismo, tá? Então, é uma coisa que a nossa cultura está cada dia mais querendo matar essa ideia, né? E, infelizmente, está conseguindo, né? O que as mães muitas vezes não compreendem é que esse ato de você ficar em casa, criar seus filhos, é o trabalho, é a profissão mais preciosa que você pode ter. Se tem algo que você deve se esforçar, é isso. Pais, recai sobre nós a responsabilidade também. Mas quem mais tem a oportunidade disso realmente são as mães. Levem seus filhos a Jesus. Não tem maior presente do que você ganhar seu filho e sua filha para Cristo. Não tem. Você pode ganhar o mundo todo, mas se você perder os seus pequenos, não valeu de nada. Então, se esforce para ganhar seus filhos para Cristo. Vocês passam mais tempo com as crianças do que nós homens. Aproveitem essa oportunidade. Quem foi que ensinou sabe as letras para Timóteo? A mãe e a avó. Por que não o pai? Porque o pai era grego. Porque quem passa mais tempo são vocês, mulheres. Então, aproveitem essa oportunidade e levem seus filhos a Cristo. Não tem salário no mundo que vale mais do que isso. Faça isso, você vai ver como é maravilhoso. Para finalizar, quero finalizar com uma ilustração. Um famoso pregador, ele teve 4 filhos. Todos eles se tornaram pregadores. Ou seja, haviam 5 pregadores na casa.
O pai e os 4 filhos. Aí, uma certa noite, eles estavam reunidos ao redor da mesa de jantar, e havia um visitante que estava com eles, jantando aquela noite, e ele foi e perguntou: então, quem é o melhor pregador da casa? Haviam 5, o pai e outros 4 filhos, né? Todos pregadores. Quem é o melhor pregador da casa? E unânimes, os 5 falaram: é a mãe. É a mãe. Por quê? Porque ela tem um tempo para ensinar cada um. Nosso maior professor de doutrina, pastor Steve Pittman, ele sempre fala que ele é bom em doutrina por causa da mãe dele. Enquanto o pai estava evangelizando, eles eram missionários na África, não sei com quem foi que eu comentei isso hoje, irmão Reginaldo, né, o grupinho que estávamos ali, né? Enquanto o pai estava evangelizando na África, a mãe estava criando os filhos. E ele sempre falou que ele é forte em doutrina por causa da mãe dele. Melhor coisa que pode acontecer. Mãe, você tem uma grande oportunidade. A de ensinar os princípios de Deus com a sua vida, com o seu exemplo e com seus conselhos para a sua família. Então lembre-se, mãe, Deus vai te honrar por isso. Então, todos nós devemos honrar as mães. E mães, vocês devem ser dignas de honra. Que Deus possa abençoar ricamente cada uma das mães aqui presentes nessa noite e que cada uma de vocês possa ser um espelho do poder criador do nosso Deus. Vamos orar. Amado Pai, nós agradecemos ao Senhor novamente pelas mães. Eu peço, Pai, nesse momento que o Senhor esteja dando forças para cada uma delas poderem ser um espelho do poder criativo do Senhor nessa terra. Pai, ajuda cada uma delas a se tornar uma mãe digna de honra. Ajuda cada uma delas, Pai, a poder ver o grande privilégio que o Senhor deu para cada uma delas, de ensinar a palavra aos seus filhos, poder levá-los até o Senhor Jesus Cristo. Peço, Pai, tuas ricas bênçãos. Também para os demais maridos e os filhos, que nós também possamos honrar as mães, as nossas esposas, e glorificá-las por causa de tão grande papel que elas têm em nossas vidas. É o que nós te pedimos, no santo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.